Então vamos lá, boa tarde. Bom, eu vou gravar esse vídeo aqui, tá, para mostrar como se imprime em mais de uma cor utilizando uma impressora com uma única extrusora, tá? Na verdade também eu estou gravando esse vídeo porque normalmente o pessoal utiliza aquele comando G-Code, o M600, né, que permite fazer a troca de cor, e no Prusa tem esse comando, essa possibilidade de uma forma automática, tá? Só que tem muitas impressoras que não executam o comando M600, tá? Então a Ender 3 V1 com certeza não consegue executar esse comando, né? A Ender 3 V1, a V2, a V3, tá? Provavelmente não consegue estar executando esse impressoras também. Agora, se você tem alguma impressora que tem o M600, né, que utiliza o M600, tá? Você pode usar também essa técnica, tá? Porque as impressoras que tem M600 também vai funcionar dessa forma, tá? Bom, então vamos lá. Eu vou imprimir esse chaveiro aqui. Ele foi feito para ser impresso em 4 cores, só que eu vou fazer para ele imprimir em 3 cores, tá? Então, dá para vocês observarem aqui que existe uma base, tá? Existe uma base aqui, então eu vou colocar essa base de uma cor. Existe uma borda, tá? Existe uma borda. Existe um contorno em volta das letras, tá? E a própria letra, então seria essas 4 cores. Só que eu vou deixar a borda e o contorno das letras com a mesma cor, tá ok? Bom, então aqui as artes, tá? Eu vou imprimir 3 chaveiros simultaneamente, tá ok? E todos eles estão na mesma camada, então dá pra gente fazer a mesma programação. Se tiver um chaveiro só, também não teria problema nenhum. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é o seguinte, eu vou ter que configurar a impressora para isso. Eu tô aqui no meu Prusa, eu tô com uma Ender 3, tá? Tá na configuração aqui de uma Ender 3, normal, tá? Como se tivesse instalado ela normalmente, então ela vai aparecer aqui com uma única extrusora. Só que se você vem aqui na configuração dela, você escolhe aqui essa opção geral, então aqui vai aparecer o número de extrusoras. No caso aqui tem uma única extrusora, então eu preciso para isso colocar mais de uma extrusora, tá? Para poder fazer a troca de cor, tá? É um detalhe, isso daqui é importante pelo seguinte, tá? Eu vou ter que alterar o G-Code dela, aqui no G-Code customizado, tem uma opção aqui embaixo chamada troca de ferramentas, aqui, ó, G-Code de troca de ferramentas. Então observe que essa opção aqui fica desabilitada. Então ela só vai ser habilitada a partir do momento que você colocar mais de uma extrusora, tá? Então vamos lá, vamos vir aqui em geral. E aqui no número de extrusoras eu vou colocar aqui 2 extrusoras. Pronto, então nós temos 2 extrusoras. Então agora vocês vão ver que aquele comando ele já vai ficar habilitado. Então eu vou vir aqui em G-Code customizado, tá? Vou descer aqui e vocês vão ver aqui que ó, G-Code de troca de ferramentas. Então aqui eu preciso colocar o G-Code que vai fazer com que vai permitir que eu troque o filamento. Então o que eu preciso fazer? Bom, primeira coisa, ele precisa parar a impressão, vai deslocar a cabeça de impressão, né, o bico, até uma posição que não fique sobre o objeto que você está imprimindo, e ele coloque um pouco mais alto também para que você tenha espaço para você extrusar o filamento, tá? Para tirar a cor antiga e colocar a cor nova do filamento. Bom, eu já deixei preparado aqui o G-Code, tá? Que é esse daqui, que eu vou disponibilizar, eu vou deixar esse vídeo gravado no YouTube, então eu vou na descrição do vídeo eu vou disponibilizar esse G-Code aqui, tá? Então eu vou copiar ele aqui, certo? E vou colar ele aqui. Bom, vou dar uma explicação rapidinha o que significa esse G-Code, tá? Então, todas as linhas que começam com esse ponto e vírgula aqui é um comentário, tá? Então a impressora não vai executar nada, tá? E quando não tem o ponto e vírgula, então é alguma ação que a impressora vai executar. Inicialmente aqui ele coloca esse comando if, né? Que ele vai dizer o seguinte, né? Se for a camada 0 para cima, tá? Maior ou igual a 0 a camada, ele vai executar esse comando. Caso não, ele não faça isso. Na verdade, eu não sei por que coloca esse comando aqui, né? Eu vi que o pessoal utiliza, então eu coloquei também, tá? Mas teoricamente não haveria necessidade, tá? Mas de qualquer forma eu deixei. Bom, o próximo comando, esse G1F300Z layer underline Z mais 1. Então o que acontece? Ó? Observe que esse G1F300Z, então seria um comando que vai deslocar o meu eixo Z para uma determinada altura, tá? Para uma determinada altura. Então aqui eu poderia colocar uma altura qualquer, poderia colocar G100, então ele colocaria
o eixo Z com 100 milímetros de altura, tá? Só que aqui, o que ele está fazendo? Como ele utiliza aqui, ó, entre chave layer Z o que é? É a altura da camada Z atual, tá? É a altura do Z atual, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando a altura atual, tá? Então, por exemplo, eu estou com o chaveiro, tá lá na posição 1 milímetro, 2 milímetros, 2 milímetros, por exemplo. Então, com 2 milímetros eu vou alterar a cor. Então, ele coloca mais um, ou seja, ele vai erguer a cabeça, tá? 1 milímetro acima da camada atual. Para que isso? Para não bater o bico, né, nas peças que já foram impressas, nas partes que já foram impressas, tá? Então ele levanta 1 milímetro e vai levar essa cabeça para uma posição. Então aqui eu defini, tá? G1, F9000, X10, Y10. Então esse X10, Y10 é a posição que ele vai parar a cabeça de impressão. Se eu quisesse colocar, ó, 10, né, X10, Y10, ele vai parar no canto esquerdo, tá? Mais próximo do início da mesa. Então, seria o canto inferior esquerdo. Se eu quisesse que ele parasse no outro canto, por exemplo, então eu poderia ter colocado aqui, por exemplo, 190, 190. Então, ele pararia no canto superior direito, tá ok? Só que vai ficar lá atrás e fica um pouco difícil ter acesso, tá? Eu prefiro deixar na posição 10, 10, tá? É lógico que você tem que perceber se você não deixou nenhum objeto para ser impresso nessa posição. Se você colocou alguma coisa para ser impresso nessa posição 10, 10, que é o canto esquerdo inferior, então você teria que colocar uma outra posição que você não tenha nenhuma peça, tá? Então ele vai levar o carro até essa posição. Bom, por último, o que ele faz aqui, tá? Ele faz um outro comando G300, tá? Z25. Então ele está fazendo o que aqui? Ele está deixando o eixo Z na posição 25 milímetros. Então vai ficar com 2,5 cm de altura. Nesse caso, eu deixei dessa forma por quê? Porque normalmente eu só estou usando para imprimir chaveiros. Então, normalmente o chaveiro ele vai ter no máximo lá 5, 6 milímetros de altura. Então, com 2,5, então ele vai estar acima da altura do chaveiro. Tá? Agora, se eu quiser garantir que ele vai estar tipo 2 centímetros acima do chaveiro, ou 3 centímetros acima do chaveiro, então eu poderia fazer o seguinte, eu poderia pegar essa ideia aqui do layer Z, copiar isso daqui, tá? Eu dei um Ctrl C, vou apagar esse 20 a 5 aqui e vou colar. Só que em vez de ser layer Z mais 1, eu poderia colocar layer Z mais 30. Então vai aparecer, vai ficar 30 milímetros acima da camada atual, tá? Da altura atual do Z. Então seria 3 centímetros acima da altura atual do Z. Então se você estiver imprimindo algum objeto, por exemplo, que tenha lá 50 milímetros, tá? Com 5 centímetros de altura, então vai ficar 3 centímetros acima do seu objeto. Mas lembrando que a cabeça vai estar numa posição em que você não está imprimindo nada, tá? Então, teoricamente, não teria problema, tá? Então, ok. Então, ele já movimentou a cabeça para o canto inferior esquerdo. Ele já ergueu a cabeça de impressão para a gente ter espaço para a gente poder trocar o filamento, né? Fazer a extrusão do filamento. E aqui ele dá um comando que ele está alterando a temperatura do bico, tá? Do bico extrusor. Para que a gente coloca isso aqui? Tá? Por que eu costumo colocar? Se você quiser, você pode tirar isso daqui, colocar de uma outra forma. Mas o que eu faço aqui? Ó? Esse M104S, eu vou colocar a temperatura que eu quero deixar o bico enquanto ele estiver esperando. Tá? Então, se eu estivesse colocando aqui, por exemplo, S200, né? Então ele ficaria com a temperatura de 200 graus. Mas o que eu fiz? Eu peguei aqui, ó, então de novo, entre chave, então eu estou pegando uma variável, né, de dentro do nosso programa, chamado First Layer Temperature. Então ele vai pegar a temperatura da primeira camada. Normalmente a temperatura da primeira camada é um pouco mais alta do que a temperatura de impressão. Normalmente, por exemplo, no meu caso, eu imprimo a 200 graus e a primeira camada eu deixo a 210, tá? No PLA. Tá? Então ele vai fazer isso. Esse colchete aqui com o número 0 aqui dentro, então seria o número da extrusora. Então a primeira extrusora seria a extrusora 0, a segunda a extrusora 1, a próxima seria 2 e assim por diante. Então ele está pegando a temperatura da primeira extrusora, né, na primeira camada. Tá? Então é isso que ele está fazendo. Então no meu caso aqui ele vai deixar 210 graus. No seu caso depende. Por que eu deixo uma temperatura um pouquinho acima? Para facilitar a extrusão do filamento. Tá? Para facilitar a extrusão do filamento, tá? Que eu acho melhor deixar nessa temperatura. Bom, aí depois o outro comando tem aqui o M84S3600. Então isso aqui ele vai deixar os motores acionados. Para que isso?
Se ele deixar o motor não acionado, então você corre o risco de esbarrar, por exemplo, na cabeça de pressão e mexer no eixo Y ou mexer no eixo Z, ou você esbarrar na mesa e ele mexer lá no eixo Y, né? Então, os motores estando acionados, eles vão ficar duros, né, entre aspas, né? Não, se você tocar, ele não vai se movimentar, garantindo que ele vai garantir a posição da peça. Porque se você esbarrar, trocar a posição, na hora que ele voltar a imprimir, ele vai imprimir em local errado. Então você vai estragar a sua peça. Tá? Então a gente faz isso daqui. E no caso ele vai deixar esse motor acionado durante 3.600 minutos, caso ele não continue a impressão. Tá? Caso você não mande ele continuar. Mas 3.600, 1 hora, mais do que tempo suficiente para você trocar o seu filamento. Tá? Bom, aí depois ele vai dar um bip. Tá? Esse bip aqui é bastante legal que eu coloco, que é o comando M300, S440, daqui é a frequência do bip, e o P3000 é o tempo que ele vai ficar apitando. Então, no caso do P3000, ele vai dar um bip longo de 3 segundos. Se você quiser um bip mais curto, então você poderia colocar aqui 1 segundo. Se você quiser um mais longo, você poderia colocar um 5 segundos. 5.000, então seria 5 segundos. Acho que 3.000 é suficiente. Para que eu coloco isso? Algumas pessoas às vezes relatam, né, que a impressora para trocar o filamento, a pessoa que parou de trocar o filamento esquece de trocar e depois ou continua a impressão ou passa muito tempo lá e o filamento acaba cozinhando dentro do bico, certo? Então não é legal o que acontece. Então o que eu faço? A minha impressora fica numa sala ao lado da sala que normalmente eu fico. Então está imprimindo lá, eu fico na sala ao lado e quando der o bip eu vou lá e troco o filamento. Tá? Então eu não corro esse risco de não esquecer de trocar ou ter que ficar do lado da impressora esperando o momento certo para estar trocando o filamento. Tá? Então esse comando aqui é bem legal, que ele vai dar um bip na impressora avisando que você tem que trocar o filamento. E aqui o M0, que é realmente o que vai fazer a pausa. Tá? Então o M0 que vai fazer a pausa e vai aguardar você até pressionar o botão lá da impressora. Então quando você trocar o filamento, terminar de trocar o filamento, você aperta lá o botão da impressora que ele vai continuar a sua impressão. Ele vai voltar o carro para a posição correta e vai continuar a impressão. Tá? Então o M0 é a pausa realmente. Então o momento que realmente para é essa linha aqui do M0. Tá? Depois M109, tá? Que ele vai voltar a temperatura original. Tá? Então agora eu vou usar o M109 S temperature 0, tá? Temperatura 0. Então ele vai pegar do bico 0, né? A primeira extrusora ele vai pegar, temperatura normal, tá? Não é a temperatura da primeira camada, né? E aqui já é o end if, tá? Então já termina. Então tem o if aqui dentro, que é onde começou, né? Se for acima da layer 0, ou maior ou igual a 0, e aqui é o final, tá? E aqui apenas alguns comentários para terminar qual que é o nosso G-Code. Então toda vez que eu ter uma troca de cor, ele vai incluir esse G-Code no nosso G-Code, tá bom? Bom, feito isso, ok, tá? O que eu posso fazer? Agora que apareceram aqui duas extrusoras, ó, tem extrusora 1, extrusora 2, tá? Eu posso fazer o seguinte, eu posso trocar a cor da impressora só para visualmente a gente saber que foi trocada. Na verdade, você não precisa colocar realmente a cor que você vai estar utilizando de ferramenta. Eu só coloco duas cores diferentes para a gente ver que foi trocado. Tá? Então eu vou deixar aqui, ó, a primeira já está em azul, vou deixar em azul mesmo. E a outra extrusora, a extrusora 2, está em azul também. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, um amarelo. Tá? Então duas cores bem diferentes para a gente perceber que foi trocada a cor. Então nós temos aqui azul e amarelo. Ok? Então está feita aí a nossa configuração. Então o mais importante é isso, é você alterar aqui o G-Code, tá? Nessa parte aqui onde ele tem a troca de ferramentas, tá? Que foi o que nós acabamos de colocar. Vou gravar isso daqui, né, para não ter perigo de esquecer. E vamos voltar lá para a bandeja. Tá? Então tá aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fatiar. Mandei fatiar. Tá? E agora eu preciso descobrir em qual camada deve ser feita a mudança de cor. Tá? Então vamos lá. Então, primeira cor, como eu disse, é a base, que é essa base aqui. Tá? Então a camada 4 está na base, camada 5, camada 6, camada 7, camada 8. Ó, então vamos só para ter certeza. Ó, ainda está imprimindo a base. Tá? Está imprimindo a base ali. Então mantém camada 8. Tá? Vamos agora aqui, vamos colocar aqui na camada 9. Vamos ver se ele está na... Ó, agora ele não está mais imprimindo a base. Tá? Ele está imprimindo um contorno.
né, a borda, o contorno das letras e as letras, certo? Então aqui nós vamos trocar de cor. Então observe o que a gente vai acontecer. Então eu vou posicionar aqui na camada que eu desejo trocar de cor. Nesse símbolozinho de mais, direito, e aí eu tenho a opção aqui de mudar extrusora. Observe que aparece também esse comando aqui, ó, add / excluir mudança de cor M600. Então, as impressoras que já aceitam o M600, você utiliza essa opção, tá? Então, nem precisaria ter feito tudo aquilo que nós fizemos. No nosso caso, tá? Como estou usando uma impressora que não aceita o M600, então eu vou usar essa opção de cima aqui, que é mudar de extrusora. Então, vejam que já estou utilizando a extrusora 1, que é a extrusora atual, e eu vou mudar para a extrusora 2. Então, mudei aqui para a extrusora 2. Então, observe que daqui para frente, aqui nessa barra de evolução, ele aparece primeiro em azul, que era o primeiro filamento que eu estava usando, e daqui para cima, da camada 9 para cima, em amarelo. Então, se eu deixar desse jeito, ele vai imprimir com a primeira cor e a segunda cor até o final. Só como eu disse, esse chaveiro aqui, esses chaveiros, nós queremos colocar com 3 cores. Então, agora eu preciso identificar qual é a terceira cor. Tá? Onde que vai mudar a terceira cor. Então, vou mandar fatiar novamente. Mandei fatiar. Ok? Bom, então, só conferindo aqui nessa camada 9, tá em 1,9 milímetros. Ó, tá lá, tá imprimindo as bordas, as letras, ok. Então, tranquilo. Agora eu vou subindo até o momento que ele não imprima mais as bordas. Deixa eu ver se aqui está imprimindo as bordas. Aqui está imprimindo as bordas ainda. Então não é aqui. Eu não lembro se é com 3 milímetros. Isso no momento que você está criando a sua arte, né, o seu chaveiro, aí você vai definir a altura das camadas que você vai trocar de cor. Tá? Então deixa eu ver aqui. Aqui ainda está na 3.1. Acho que é a partir da 3.3 que a gente tem que mudar. Tá? Vamos ver aqui 3.3. Isso, a partir da 3.3 é somente as letras, tá? Então, a partir daqui nós vamos mudar de novo. Então, aqui eu vou mudar a extrusora. Como nós só temos 2 extrusoras, então nós vamos voltar para a extrusora 1, tá? Então, na verdade, a nossa impressora não sabe, né, quantas... não sabe que eu estou mudando de cor. Simplesmente ela dá uma pausa, né, e aí você troca o filamento. Então, se você tiver 2 cores, você vai usar a extrusora 1 e extrusora 2. Se você tem 3 cores, você usa extrusora 1, extrusora 2, depois extrusora 1 novamente. Se tiver 4 cores, extrusora 1, extrusora 2, extrusora 1, extrusora 2. E assim por diante, tá? Bom, então, ok, beleza. Tá, tá fatiado aqui. Quer dizer, na verdade, tem que fatiar de novo porque nós trocamos, incluímos um G-Code, tá? Toda vez que a gente inclui um novo G-Code, ele pede para você fatiar novamente para ele poder incluir esse novo G-Code, essa alteração que você fez, no novo G-Code, tá? Então, vou fatiar novamente, ok? Pronto, e ele já fez o fatiamento. Então, vou mandar aqui exportar o G-Code. Vou colocar aqui na pasta G. Vou escrever aqui, ó, chaveiros. Eu vou colocar aqui branco, BR branco, AZ azul e rosa. Tá? Então, branco, azul e rosa, tá? Que nós fizemos. Aqui eu estou fatiando para Ender 3, Ender 3V1, tá ok? Bom, vou salvar o G-Code e beleza, certo? Bom, para fazer na Ender 3V1 ou na V2 ou na V3 é exatamente a mesma coisa. Então, na verdade, é o seguinte, eu fiz isso daqui na V1 para vocês verem como que eu faço desde o processo inicial, tá? Mas no meu caso aqui, eu estou imprimindo na V3. Então, aqui eu vou trocar, ó, colocar aqui, ó, a minha V3, está configurada aqui, D3V3, SE, certo? E aí eu vou mandar fatiar novamente, certo? Então, e já as posições que eu incluí o G-Code, então já estão marcadas da mesma forma, então eu não preciso incluir o G-Code novamente, que já estão marcados aqui. Eu apenas vou eu vou colocar o mesmo nome aqui, só vou trocar o V1 para V3. Pronto, tá? E agora é só mandar para a impressora, ok? Bom, já mandei para a impressora, eu fiz o seguinte, eu gravei uns vídeos, tá, mostrando a impressão, então eu vou mostrar esses vídeos aqui para vocês, tá? Então aqui é o início da impressão. Aqui na verdade eu já tinha iniciado a impressão, né? Então ele começou a imprimir aqui
a base lá da impressão que estava em branco, tá ok? O próximo vídeo aqui, ele vai mostrar já a troca de cor. Então, vamos voltar aqui. Deixa eu pegar aqui esse vídeo. Bom, esse vídeo aqui, o que acontece? Ele já está no final, está na última camada do branco, né? E eu configurei, tá, no meu chaveiro, que eu coloco sempre o seguinte, eu coloco que todo final de, não final de camada, toda superfície superior, ele vai passar o ferro, tá? Que é aquela forma de deixar a sua impressão mais lisinha, principalmente superfícies que são planas, tá? Então ele está passando o ferro aí, então ele demora um pouquinho para passar o ferro, e assim que terminar ele vai apitar, né, indicando que houve a troca, que você tem que fazer a troca de filamento. Ó, eu vou ativar o som aqui para vocês ouvirem a troca de filamentos. Eu vou ter que adiantar o vídeo aqui, que está meio demorado. Está no 2 e pouco, mais ou menos. Deixar aqui com 2 minutos. Vou ativar. Bom. Bom, então não sei se vocês ouviram. Bom, tirei o som aqui. Bom, vocês devem ter ouvido que tocou o bip, né? Indicando então que eu tenho que trocar de cor. Então observem que eu estava imprimindo normal, né? Acabou aquela camada que era o branco. E aí o que ele fez? Ele ergueu um pouquinho, ergueu 1 milímetro. O carro, tá? A posição do bico veio para a posição 10, né? E ergueu um pouco mais, tá? Ergueu mais aqueles 3 centímetros, né? Para a gente ter o espaço entre a mesa e o bico de impressão. Então observe ali que eu estou trocando o filamento, né? Estou tirando, não mostrou a parte de cima, então estou tirando o filamento velho, né? Com a cor velha, com a cor branca, e vou colocar aí o filamento novo, né? Que é na cor azul, tá? Que é na cor azul. É uma extrusora do tipo Sprite, né? Então ela é mais simples de se trocar, mas se fosse outro tipo de extrusora também daria da mesma forma. Estou tentando posicionar melhor ali a câmera, tá? Para vocês verem o bico, né, de impressão. Então observe que ali está saindo o filamento branco. Eu vou puxar aquele gatilho, vou empurrar um pouquinho, tá? Para ele expurgar o filamento branco e começar a sair o filamento azul, tá? Para você não ficar trocando de cor. Então aí estava com problema de posicionamento da câmera, precisava apoiar em algum lugar, eu estava sozinho, tá? Então estava com essa dificuldade. Tá meio complicado, hein? Espera um pouquinho que eu consigo posicionar. Pronto, acho que, se não me engano, acho que vai ficar desse jeito, tá? Então não dá para ver exatamente o bico, mas dá para perceber que está expurgando. E percebam que já começou a sair a cor azul, ó. É um azul claro, tá? Não é azul escuro, não. Tá? Então já está saindo o filamento azul, tá? Já está saindo o filamento azul. E então eu já parei de empurrar o filamento ali em cima, tá? Eu vou tirar esse restante de filamento daí, tá? Tirei o restante de filamento. Agora, uma coisa que às vezes acontece, como a gente coloca com uma certa pressão, então o bico ele fica expurgando sozinho, mesmo sem você empurrar, ela fica expurgando o filamento sozinho. Isso é ruim porque, como ele fica com esse um pouquinho de filamento que está saindo, se eu pedir para ele continuar a impressão agora, então ele vai sobre a peça lá, sobre a peça que você está imprimindo, então vai ficar aquele resto de filamento que pode estragar a sua peça. Tá? Então eu tenho esse trabalho normalmente de aguardar. Então observe o bico lá agora, ó, que está saindo um pouquinho de filamento. Tá? Esse pouquinho de filamento normalmente eu tiro. Tá? Então eu fico esperando, eu vou limpando, tá? Fico esperando até ele parar de expurgar o filamento. Tá? Quando ele parar de expurgar o filamento, aí eu vou apertar o botão da impressora para ele continuar a impressão. Então vamos lá, vou
ficar aguardando aí. Demorou um pouquinho, tá? Esse vídeo aí demorou um pouquinho, né? Porque eu limpava, ele continuava expurgando, limpava, continuava expurgando, né? Então eu tenho esse trabalho aí de ficar limpando, né, o bico. Ó, observe que ainda está saindo um pouquinho de filamento, tá? Então enquanto está saindo um pouquinho de filamento, eu tenho que ficar aguardando, né? Tem que ficar aguardando para ele não ficar com essa sujeira no bico. Tá com sujeira no bico ainda. Eu estou segurando a câmera aí, segurando um papel para limpar o bico da impressão. Tem gente que usa uma escovinha de aço, né? Tem gente que fala que não é muito bom aquela escovinha não, porque ela pode estragar o bico, né? Então normalmente eu uso papel mesmo, tá? Eu pego um pedacinho de papel lá, né, e faço a limpeza lá do bico. Enquanto está saindo, vou ficar guardando. Ó, e não para de sair filamento. Por isso que eu gosto de imprimir quando vou fazer chaveiros, né? Então eu já gosto de pegar vários chaveiros, né? Que tem, obviamente, que tem as mesmas cores, né? Que as camadas, trocas de camadas são das mesmas posições. E já imprimir vários de uma vez, porque se você for ficar fazendo isso, tendo todo esse trabalho de trocar filamento, né? Chaveiro por chaveiro, então você vai demorar bastante. Então eu prefiro, já coloco lá, no caso, tem 3 chaveiros aí de uma vez, né? E fico aguardando, né? Terminar de sair esse filamento, né? Acho que agora vai parar. Não, ainda está saindo um pouquinho ainda. Saindo um pouquinho de filamento. Está diminuindo. Parece que agora parou. Não está saindo mais. Aí quando para de sair filamento... Ih, tem um biquinho lá. Eu não sei se eu percebi isso. Eu acho que eu limpei ainda. Agora acho que deve estar saindo pouco. Uma pontinha de nada ainda de filamento. Eu já limpei e já apertei o botão. Então, quando ele aperta o botão, o que acontece? Ele volta lá para a impressão e continua a impressão, tá? Então, ele continuou a impressão do ponto que ele parou, tá? Então, nós trocamos de uma camada para outra, tá? Bom, então, ok. Vamos voltar. Bom, aí depois a troca, a próxima troca é exatamente a mesma, tá? Então, eram 3 cores, né? Então, eu trocar de branca para azul, tá? E depois de azul para rosa, tá? Então, de azul para rosa eu acabei não filmando, tá? Porque a ideia é exatamente a mesma, né? Você tem que... ele vai parar sozinho, vai dar o bip, você tem que tirar o filamento anterior e colocar o novo filamento e ficar aguardando ele parar de expurgar, tá? Vai limpando o bico lá até parar de expurgar, aí clica lá no botão lá da impressora e ele continua a impressão. E aí, quando terminou a impressão, tá? Ele ficou desse jeito aqui, ó.
certo? Então tá aí os chaveiros. A resolução não ficou muito boa, tá na impressão, né? Desculpa, na verdade o vídeo aqui não ficou com uma resolução muito boa, tá? Mas a impressão ficou muito legal, né? Eu vou ver se eu consigo colocar umas fotos aí, né? Mas a impressão ficou muito boa. Só tem que fazer aquelas limpezas de sempre, às vezes fica um pouquinho de string, né? E eu passo também no fogo, tá? No fogão mesmo, eu passo um pouquinho rapidamente assim em cima do fogo, aquelas strings bem fininhas que às vezes ficam, então elas desaparecem todas quando você coloca no fogo, tá joia? Então é isso, essa é a ideia, né, de como se faz aí a impressão com várias cores utilizando o Prusa Slicer. Ok? Até mais, tchau, tchau.